nossos espíritos amigos que se encontram, que possam nos acompanhar, estarmos juntos nessa noite, nesse aprendizado, nesta abertura, novamente, dando continuidade à nossa busca incessante do autoconhecimento, né? Para que possamos cada vez mais pisarmos firmes na nossa própria vida, sabedores e conscientes dos nossos atos, das nossas crenças, dos nossos pensamentos. Jesus nos acompanha. Então, gente, como eu falei, estudando o orgulho, eu acho um capítulo fundamental, né? Porque é um estudo bem avançado. Eu já li esse capítulo antigamente, já estudei esse capítulo aqui antes, mas agora relendo, né? Relendo a gente sempre, puxa, não tinha coisa que eu não percebi. Então, vamos desvendar juntos esse capítulo 3, estudando o orgulho, que a irmã se coloca com uma nitidez profunda, né? É muito importante, porque a gente vai poder sempre enxergar essas estudos, né? Sempre se posicionar ali, né? Sempre e olhar para dentro de nós. Então, a parte no Evangelho, no capítulo 10, no item 10, tem inclusive quem escreveu sobre o orgulho no Evangelho do Espiritismo foi o Emmanuel. O Emmanuel foi o mentor do Chico, né? Ele escreveu esse capítulo do orgulho, né? Então ele fala assim: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Está aí, isso é bem assim mesmo, né? Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu próprio interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: o que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Então, se aqui no Evangelho o irmão coloca: se tu pega, transporta para fora de ti, enxerga como se fosse um espelho, tu vê como se tu fosse outro, e tu possa analisar os teus próprios atos. O que eu penso vendo eu fazendo, essa pessoa fazendo o que eu faço, né? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade, na supremacia de suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exaltaria? Ou seja, como poderá, está dizendo assim, como pode, né, um homem presunçoso ver qualidades de outra pessoa, se o que o faz realçar é ver o defeito do outro, que faz com que ele se realce, né? Essa é a grande realidade, né? O grande ponto mais comum que a gente vê o defeito dos outros. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho, é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base como móvel de quase todas as ações humanas. O orgulho que é praticamente responsável por quase todas as nossas atitudes, nossas ações na Terra. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso. Jesus sempre falou, foi a palavra que mais falou do Evangelho, foi a hipocrisia, que é a falta de verdade, que é a dissimulação, que é a consequência do orgulho, né? Uma delas, né? Na realidade, vamos ver aqui, o orgulho, como ele é o grande responsável, o grande móvel, que movimenta a maioria das atitudes humanas, as nossas atitudes, né? Então nós vamos ver ele de forma um pouco mais para dentro, né?
pouco mais profunda, para entender um pouquinho isso. Né? Então a irmã se começa dizendo assim, em cima desse texto ela faz o artigo dela, em cima desse texto ela vai fazer o estudo dela. O projeto de melhoria individual de todos nós esbarrará ainda por longo tempo com essa mazela moral que constitui a raiz de larga soma de atitudes humanas. Né? Então o nosso projeto de melhoria individual vai sempre esbarrar ali ainda, por um longo tempo. Quando ele fala longo tempo assim, não é alguns anos. Não vamos se iludir, ela está falando de alguns anos, né? Não, algumas encarnações, algumas vidas sucessivas, talvez muitas. Então, você vai por longo tempo. Longo tempo no espírito é bastante para nós. O estudo atento do orgulho será um caminho de infinitas descobertas. O que eu estou dizendo? Estudar o orgulho não tem não é só uma particularidade, o orgulho é a lei de aumento. Eles são um aspecto, claro. Mas ele se manifesta de muitas formas. Tem muitas formas muito subreptícias de se manifestar o orgulho. Eu sempre dizia que na casa que a timidez é orgulho, né? Que o bonzinho é orgulho. Né? Então, tem tanta forma de se manifestar. São as formas mais escondidas de manifestar o orgulho, né? Mas esconde por trás o mesmo sentimento, né? Que é contrário à lei de caridade. Por quê? Porque tu não avança. Tu não faz o bem nem ao outro nem a ti. Então, o estudo atento do orgulho será o caminho de infinitas descobertas para todo aquele que anseia pelas conquistas interiores. É o nosso grupo aqui. Todos nós aqui ansiamos pelas conquistas interiores. Então, é essencial o estudo dessas descobertas do orgulho. Né? Sem medo, sem preconceito e sem dissimulação. Né? Tem que se enxergar nu, literalmente nu, como se é. Orgulho é o sentimento de superioridade pessoal, resultante do processo natural de crescimento do espírito. Né? É um subproduto do instinto de conservação. Então, o que acontece? Então, onde é que nasceu o orgulho? Ele é um subproduto que ela fala, do instinto de conservação. O instinto de conservação é um princípio básico para o nosso bem. É de Deus, é divino. Deus nos deu o instinto de conservação. Nós preservamos a nossa vida, certo? Todo mundo defende a sua vida, defende as suas coisas, defende, a sua imagem, seus interesses, né? Mas o orgulho, ele é decorrência disso. Por vamos entender por que ele é decorrência disso. Porque em função do excesso, que vai falar aqui, do excesso desse tipo de conservação, ele se transformou em orgulho, que é um sentimento mórbido, patológico, doente. Né? A gente vai entender sempre que é a nossa doença na Terra. A Terra se caracteriza pelo orgulho, pelo egoísmo. O planeta com essa característica. Os espíritos que aqui vêm, que aportam, são espíritos adoecidos, espiritualmente falando, desse traço. Em outros planetas não há esse traço. Tem outras características. O ser humano não se manifesta só assim. Isso é uma doença. É como pegar uma gripe, ou pegar uma malária, ou pegar um sarampo, ou pegar qualquer coisa. Nós pegamos o orgulho. Entendeu? Pegamos o orgulho. Nos manifestamos assim. E é uma doença enraizada. E é uma das piores, porque é uma doença triste de desenraizar. Muito ruim. Estamos há milênios aqui na Terra, mas cada vez pior. E a gente não consegue nem chegar aquelas coisas, né? Porque, por exemplo, como eu vou relacionar o orgulho com a timidez? Isso. Quem vai conseguir chegar ali? Só quem conhecer, entendeu? Então, falou, né? É isso aí. Por isso que eu digo, se manifesta. Por isso que ela fala assim, ó. Ela falou aqui, ó. Aqui. O estudo atento do orgulho será um caminho de infinitas descobertas. Infinitas descobertas. Ou seja, se manifesta de formas tão variadas que tende ao infinito. Né? A timidez, no caso, é o que? É medo de... O guarda no cofre. Né? Então, quando tu tens um apego à tua autoimagem, tu não quer expor para não denegrir, para não sofrer comentários,
para não se expor. Então o medo é esse, da desvalorização. Como o medo de falar isso. O título falar em público, um monte de coisa, né? Mas é o medo da desvalorização, quer dizer, é o excesso da sua autoimagem que ele tem para ele, né? Mas ele não expõe para os outros, entendeu? Então fica para ele. Então, mas tem mais outros âmbitos de análise também da timidez, não é só isso não. Então, o orgulho é resultante de um processo natural de crescimento do espírito, porque que é um subproduto do instinto de conservação. Veja bem, na fase de crescimento do espírito, crescimento espiritual, o orgulho ele é, de certa forma, ele é um bem necessário. Ele é necessário. O orgulho é necessário. Ele não é um mal assim, para ser extirpado. Não. Ele é um bem. O problema é o excesso. É a falta de controle. Entendeu? Esse é o problema. Né? Então, ele é um sentimento de superioridade pessoal resultante do processo natural do crescimento. Enquanto nós estamos crescendo, nós temos que nos projetar maiores mesmo, para continuar motivados a crescer. Né? Só com muita maturidade nós nos aceitaremos como nós somos. Não almejaremos mais grandiosidade, entendeu? Só com muita maturidade, isso é muito para frente. Enquanto a gente está crescendo, a gente precisa de idealização também, de projeção, e isso a gente quer uma coisa maior, a gente quer sempre crescer. Não é assim? Então é uma coisa que motiva, é um combustível que está na vida do espírito, daquele que progrida. Ou seja, que é um estímulo, né? É um estímulo. A gente almeia água e se projeta um prédio, né? Então, ele pode ser chamado de um subproduto do instinto de conservação, um princípio que foi colocado no homem para o bem, porque sem o sentimento de valor pessoal, por exemplo, e a necessidade de estima, não encontraríamos motivação para existir e não formaríamos um alto conceito de dignidade pessoal. Entendeu? Então, estamos nos afirmando. A autoestima, vem tudo isso aí. Então, nós temos que ter esse sentimento de valor pessoal, desenvolver esse sentimento de valor pessoal, gostarmos da nossa imagem, projetarmos, sabermos que nós somos importantes, somos amados, somos queridos, somos bons, somos inteligentes. Isso tudo é muito legal. São sentimentos que nos dão autoestima, que nos dão uma segurança, nos dão uma motivação para continuar. Né? Não há erro nenhum aí, não há problema nenhum. É maravilhoso isso aí. Porque tem gente que acha que é espírito para ser humilde e ser um pobre coitado, não pode gostar de si para nada, ele não pode querer nada. Não é assim. Pode querer sim. Né? Desde que não cause mal para si ou para alguém. Porque o problema é esse, a pressa que se dá vai prejudicar a si e alguém. Aí se tornou um mal. Quando eu estou prejudicando alguma coisa, se tornou um mal. A partir do momento que não prejudica ninguém, não é um mal. Entende? Quando não prejudica nada, não é mal. É mal só quando prejudica. Né? O problema não é o sentimento de orgulho, mas o descontrole de seus efeitos. Eu comentei aqui. No atual estágio de aprendizado, ainda não temos plena capacitação de controlar. Olha o que ela fala. Ela faz uma afirmação. No atual estágio de aprendizado que nós estamos, evolutivo que nós estamos, nós não temos condições de controlar o orgulho plenamente. Plenamente, né? Totalmente. Não temos. Não adianta. A gente ainda escorrega. Isso é fácil de ver na nossa própria vida. É fácil de ver. Não tem ninguém com um par de asinha aqui, né? Todo mundo nesse quarto. Então o orgulho ainda é uma coisa descontrolada na nossa vida. Só que à medida que a gente for entendendo, conscientizando, a gente passa a controlá-lo. Ou seja, controlar os excessos. Fazer a gestão íntima. Né? O gerenciamento do orgulho interno. Né? A gente tem que aprender a fazer. Para não se ver uma coisa descontrolada. Se manifestando de acordo com que a emoção vem, e está com raiva, está com eufórico, sai correndo, e não sei o quê. É uma coisa doida. Assim. Tudo por impulso? Tudo por impulso. A gente vai aprendendo. Né? Então, ele está presente em quase tudo que fazemos. Tudo, quase tudo. Isso o torna, o que se torna? Uma paixão. Se o orgulho está em tudo que nós fazemos, se torna uma paixão. O orgulho para nós é uma paixão.
Se não fosse paixão, a gente não vê quem tem desejo. Não é verdade? A gente tem essa ideia, a gente tem uma coisa muito. A gente está meio enraizado, quando a gente fala, quando fala paixão, a gente acha que é paixão homem e mulher, né? Paixão é coisa que tu gosta, que tu não abre mão daquilo, que tu faz aquilo, entendeu? Que tu te identifica com aquilo. Isso é uma paixão. Um hobby é uma paixão. Um vício é uma paixão. Um amor pelo homem ou mulher é uma paixão, claro. Um filho, um pai e um filho é uma paixão. E o orgulho, como ele está em quase tudo que nós fazemos, ora, isso não é a maior paixão que nós temos na vida. Não é? É a maior paixão que nós temos, é o nosso orgulho. Se manifestando de várias formas, só que a gente não percebe. Ele é tão danado que ele é uma doença, é como aquela doença do fígado, né? O cara não percebe, ele não dói. Quando vê, já era. Não é assim? O orgulho é mais ou menos assim, né? Então isso torna uma paixão, ou como dizem os bondosos guias da verdade, é o excesso de que se acresceu a vontade. A vontade de conservar-se sua integridade física, moral, pessoal, social, familiar. É o excesso profissional, é o excesso que se acresceu nessa vontade. De cuidar das suas coisas, de conservar aquilo que é necessário. O que é necessário? Olha, ganhar o pão de cada dia, né? Ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa amiga, ser uma boa pessoa trabalhadora na centro espírita. Onde tu fores te relacionar, tu queres ser, manifestar bem. Né? O excesso, aquilo que se acrescenta nessa vontade, entendeu? É que começa a se manifestar. Por exemplo, ela quer ser, só exemplo, até que no centro espírita. Aí ela quer ser bem quista. Então ela começa a fazer uma imagem da santinha, por exemplo. Da boazinha. Pronto. O orgulho é o acréscimo, ela não é assim, mas é o acréscimo que na vontade dela, ela cresceu num comportamento que não ela está artificializando. Isso, faz máscaras, mas precisa botar máscara, 1, 2, 10, 20, né? E assim vai. Então, vamos fazer o que? Aquilo que a gente gostaria de ser. A gente não é ainda, né? Não é isso? Isso. Uma autoimagem. O orgulho, mais ou menos, é assim, ó, é tu querer viver na vida por antecipação. Isso é bem legal. Ou seja, tu idealiza uma coisa na frente e tu passa a te comportar lá na frente. É quando tu sai só de ti, tu enxerga. Isso. Então, tu almeja adquirir cultura. Tu já começa a te manifestar como um cara culto. Tu começa a viver por antecipação as coisas. Por quê? Porque engrandece por nada. Como é uma paixão, tu começa a lamber os beijos daquilo dele. Começa a gostar daquilo dele. Aquilo que dá prazer, entendeu? Pessoal. Mas é uma coisa meio natural, assim, a coisa vai andando, vai fluindo. E tu não percebe, e tu não para não, e vai. Bom, conceituemos-lo, portanto, como uma paixão crônica por si mesmo. Então, o orgulho é uma coisa crônica. Né? Dentro de ti. É crônico isso. Aí não tem. Né? Impropriamente denominado por amor próprio. Muita gente fala amor próprio. A irmã se fala impropriamente. Não fala que é amor próprio. Amor próprio é outra coisa. Né? O orgulho não tem nada a ver com amor próprio. Ah, meu amor próprio foi ferido. E assim vai. Né? É mais uma máscara. A esse respeito, afirma Allan Kardec. Allan Kardec fala assim: todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Todas as paixões, todas elas se baseiam no processo natural, da natureza. Deus te colocou alguma coisa, criou em ti alguma coisa, e tu cria uma paixão sobre aquela coisa, que é natural, entendeu? O acréscimo da vontade. E tu exacerba, tu extrapola, tu transcende a coisa que é natural.
Né? A princípio é legal, porque as paixões que nos fazem crescer. Como eu falei, a dinamização é a extrapolação dos dons naturais que nós nascemos, que são inatos. É isso que nós vamos fazer. Nós não podemos enterrar o talento. O talento está ali para multiplicar. Então, as minhas potencialidades eu tenho que mais aqui trabalhar nelas mesmo. Se eu gosto de alguma coisa, eu tenho que ir naquilo ali, tenho que me desenvolver naquilo ali. E são as paixões. Então, toda a paixão ela é baseada nos princípios da natureza. Né? De um sentimento básico que está na gente. Né? Não foi criado artificializado, não. Né? O princípio das paixões não é assim o mal. Né? Fala aqui, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. É um dos princípios de Deus para a nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Então é aquela, tu exagera, não quando tu aumenta, quando tu dilata, quando tu exagera, quando tu comete excesso. Né? Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Tá vendo? Então, quando esse excesso ele causa um mal, ele se torna um mal. Né? Tranquilo. E aí está tudo certo. Né? Isso é Kardec falando. Está lá nos benfeitores estão trazendo esse conhecimento para nós, que é a verdade mais cristalina possível. O seu principal reflexo na vida interior, né? Qual é o reflexo na nossa vida interior? Né? Ele se dá no departamento mental da imaginação. Então, o orgulho se manifesta nessa parte do planeta, a questão da imaginação. Mas é ali que tu vai delirar, vai idealizar, vai viajar na maionese. Né? Ali que tu vai fazer o mundo de conta para fazer as coisas. Né? Castelo da fantasia, ilha da fantasia, na parte da imaginação, da tua mente, na qual está armazenada a matriz superdimensionada da imagem que fazemos de nós. Tá vendo? Então, quando tu imprime no teu clichê mental, no teu psiquismo, né? Tu tens uma matriz que fala, a matriz é a raiz, né? A base do que tu te conhece por ti mesmo. Uma imagem superdimensionada, né? Aí é o combustível. Aí é só acender o fósforo. E tudo ali vai degringolar, vai dimensionar, vai acabar extrapolando, né? A partir dessa matriz, que tem vida própria, ele fala assim, olha que interessante falar, como uma segunda personalidade. Olha o que é isso. Fiquei pensando, poxa, que interessante, né, rapaz? A irmã se falando de uma segunda personalidade, né? A gente está craque aqui, tanto a gente estudar a personalidade, vê a personalidade se manifestando aqui, como isso é comum. As personalidades, como elas são decisivas na vida da gente. O que são personalidades, gente? Vamos entender um pouquinho disso aqui. Personalidades são partes do nosso psiquismo. Independentes. Por exemplo, como é que se forma isso? Né? Cada encarnação que a gente faz, cada vida que a gente vem, vive, nasce, cresce, aprende e morre. Beleza? E essa vida é uma personalidade. É uma persona. Eu vivi uma persona. Eu vivi um João, uma Maria, um José, um Pedro, um Paulo. Né? Sobre qualquer. Eu tenho, por exemplo, nessa vida, eu tenho ideias próprias, óbvio. Eu tenho meu esquecimento do meu passado e eu formei na minha consciência mais profunda ideias muito claras sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, o que é certo, o que é errado, sei lá. Fiz isso aí, imprimi lá dentro. Quando eu desencarno, o que acontece na vida mental do espírito? Ele, de certa forma, ele amplia, a tendência é ampliar a consciência no mundo espiritual. Ele não amplia de modo imediato, no nosso nível evolutivo. Ele não amplia a consciência de modo imediato. Mas, lá na espiritualidade, ele vai ampliando. Ele vai gradativamente ampliando a sua consciência. Ele vai tendo lembranças. Né?
que foi em outras vidas, o que fez, o que não fez, qual é a minha relação com minha mãe, qual é a minha relação com minha esposa, vai saber essas coisas. Quando a gente reencarna, essas personalidades, elas existem, elas não sumiram. E ela fala assim, tem vida própria, porque elas são realmente independentes. Quer dizer, elas são e não são. Por quê? Porque, veja bem, olha como é que é o processo reencarnatório. Como é que a gente reencarna? Em cima do que a gente reencarna? Qual é a premissa da reencarnação? Progresso. Progredir, restaurar, né? Reparar, se acertar, Depurar, né? É isso, e avançar, estudar sempre, né? Progredir sempre, essa é a lei. Né? Então, tem personalidades nossas que deixaram de desejar. Não deixaram? Deixaram isso. Paulo, mas essas personalidades acabam de brigar. Com certeza. Com certeza. Mas entender, vai entender. Porque que confusão, né? Eu estou querendo ser de uma maneira, Isso. como se fosse bipolar, assim. Mais ou menos isso. Por exemplo, essas personalidades que nós tivemos grandes dificuldades, por exemplo, nós podemos ter sido muito antagônicos ao que somos agora. Nós podemos ter sido uma pessoa completamente diferente, porque se a gente olhasse, por isso que ele fala assim, olha, transporta fora de ti, o Kardec está falando, o Emmanuel, né? Transporta fora de ti para fazer a pergunta, para te enxergar. Só assim para te enxergar. Porque imagina assim, se tu enxergasse uma personalidade tua, aqui, ela se manifestasse agora, na frente de uma vida que tu tivesse lá 600 anos atrás, por exemplo, talvez tu não soubesse, e ela aparecesse como uma pessoa aqui, talvez tu olhasse essa pessoa e falasse assim, puxa, foi a pessoa mais desagradável que eu conheci na minha vida. Que é eu mesmo. Que era, não. Não. Que é. Faz parte de mim, né? Faz parte. Faz parte. É uma coisa que ainda tem que ser resolvida. Essas personalidades elas têm que ser resolvidas. É por isso que elas gravitam. Elas estão independentes. Elas têm que reencarnar. A personalidade tem que reencarnar. Aquela história do poder do subconsciente, que seria importante repetir antes de dormir, aquilo que eu quero ser como se já estivesse acontecendo. Não é correto fazer dessa forma? Sim, isso aí é autossugestão, né? Deu bem, né? Uma hipnosezinha, faz bem, isso é técnica para a gente conseguir as coisas. Mas não é isso que eu estou falando. A personalidade é essas coisas que são problemas que nós criamos na nossa vida, na nossa vida, quando eu falo nossa vida, é a nossa vida inteira. Não estou falando da parte da nossa vida. Nós somos apenas uma parte da nossa vida. Aqui, ó, imagina esse carreiro aqui, ó. Cada vida é uma vida. Tá? Estou falando carreira inteira. Então tem alguns quadradinhos ali, ó, que são problemas. Muito problema. Não são poucos, não. Fizeram muita bobagem. Entendeu? E eles, o que eles estão? Aquele outro lá, não está ligado nesse cara aqui? Mas se ele já viveu aquela... Viveu errado. Tá, mas por que ele se ele já viveu? Isso que eu não consigo. Ele viveu, mas tu não aprendeu ainda. Mas aí essa personalidade está na minha consciência para ela vir? Não está na tua consciência, ela está no teu psiquismo, ela está no teu eu, no bloco do teu eu. Isso, como se fossem vários corpos. Ela tá, isso aí, ó, gente, é o que eu estou falando aqui, ó, eu estou falando baseado no próprio André Luiz, tá, gente? Tá? Não é assim, coisa de um autor maluco, tal, é coisa do André Luiz mesmo, né? São estudos que tem, tá? E a irmã está ela toca aqui, eu vou explicar para vocês para a gente abrir o conceito para poder ter um entendimento maior. Né? Então, personalidade, tu viveu lá, mas tu viveu muito mal. Foi uma vida desastrosa lá. Tu deu o veneno do teu marido lá, por exemplo. Ou tu tomou o veneno por ele. Tu morreu do veneno. Enfim, a gente teve vida ruim, cara. E essa parte, desse psiquismo, ela não aceita ainda determinadas. Ela não aceita ainda. Ela não aceita ser comandada. Gente, nós somos multifacetados. Por que a gente reage, às vezes, de forma tão inusitada? Nossas reações são tão inesperadas às vezes.
Então a impulsividade pode ser uma manifestação dessas Claro, personalidades. claro, não é que vem isso aí? Vem das personalidades, agressividade, não sei o quê. Tipo, não pensei que eu pudesse reagir assim. Isso, foi o quê? Foi a sintonia de uma personalidade. Ela aproximou-se do bloco do teu ego, entendeu? E se manifestou. E tu aceitou, entendeu? Mas é tão instantâneo isso, não é? Não é nem pensado. Instantâneo. Isso é uma coisa, pá, isso acontece, explode. Às vezes o cara pega lá e num trânsito dá um tiro no outro, você arrepende. Eu não queria fazer isso, né? Mas não tem isso. Hã? Mas a personalidade que está fazendo, que está influenciando ali, naquele momento, a tua personalidade está influenciando, conhece o cara que está ali, ó, no passado todo, e tem uma rixa danada com aquele cara ali. Então, vai ter um ódio na pessoa desproporcional, tu não sabe por quê. Aquele ódio desproporcional, mas vem de outras vidas, né? Está entendendo? Vem de outras vidas. É uma coisa assim, tu não sabe onde é que vem, tu fica vendido no negócio. Não sabe, por que está brigando assim comigo, tem uma reação tão desproporcional? É isso, mano. Mas e quando é que ela se desliga? E quando essa personalidade... Quando reencarnar, para reviver aquele problema. Mas aí ela vai reencarnar em outra pessoa, não? Outra pessoa, claro, outra pessoa. Mas para resolver aquele problema. A gente não vem sempre para reparar as coisas. Aí é tipo assim, é uma personalidade a menos que eu vou perder. Esse bloco do psiquismo, ele vai aprender, ele aprende. Tem partes de ti que são extremamente rebeldes, por exemplo. Como se fosse independência, são rebeldes. Se tu chegar nela, conseguir chegar nela e tu, entendeu? O que a gente faz aqui. Quando a gente faz aqui pela cometria, a gente pega uma personalidade, faz a captação da personalidade e incorpora lá no médium, eu converso com a personalidade, ela manifesta a vontade dela, que não tem nada a ver. Às vezes ela odeia a pessoa que está na máquina. Eu quero que essa mulher quer que ela morra. Nossa, a pessoa está vivendo, né? Porque ela tem ódio daquela pessoa, porque ela é bem diferente. E ela está ligada, ela fica desesperada, ela está ligada naquilo ali, ela não aceita aquela pessoa, que é ela mesma, mas ela não aceita. Eu queria essa pessoa, né, o encarnado, ele tem complexo de Tudo. Influencia. As tentativas de suicídio, essas coisas todas se manifestam na personalidade atual. Por quê? Porque a personalidade anterior odeia o comportamento da atual. Quer dizer que a atual nasceu no comportamento correto, mas as outras personalidades ficam tentando influenciar. Ficam. Tem as boas e as ruins, tá? Tem parte que é bom, tem um dia ruim e um dia ruim. Tanto é que às vezes fica, né? A vozinha, né? Essa coisa não diria aqui naquela Às vezes não é espírito, são Agora, veja bem, a nossa personalidade atual, ela é soberana, sempre. É soberana. Eu comando. Tu comanda. Tu tens o comando. Se tu souberes, por isso que ele fala aqui, né? Ele fala aqui, o que ela falou aqui? Na atual estágio de aprendizado, não temos plena capacidade de controlá-lo, o orgulho. Porque as personalidades elas transitam por esse meio, o orgulho. Vamos dizer assim, é o canal delas, é o nosso orgulho. Ponto fraco nosso? É o nosso ponto fraco, é a nossa forma de acesso. Então a nossa personalidade atual é necessariamente melhor ou não? Claro, a unidade de progresso Hoje, mas é porque como às vezes, digamos, essas personalidades podem vir numa próxima reencarnação, vir com tudo e eu acabar não corrotando tão bem como no anterior. Não, mas como eu falei, quando chega no mundo espiritual, a inteligência o espírito tem tendência a dilatar a consciência. Tu vai reprogramar os teus problemas. Eu tive uma vida lá em 1200 que eu fiz mal para A, B, C e D. Então agora está na hora de resgatar isso aí. Então eu vou viver uma vida para resgatar aquela vida lá de 1200, lá de 600 anos atrás, 1.200 anos atrás, que eu fiz lá, eu vou reencontrar aquelas pessoas, e vou ter a oportunidade de me redimir pela ali. Aí tu vai reencontrar aquelas pessoas, entendeu? Tu vai conseguir, tu vai ver, mas tu vai afinizar com quase aquele tempo, não é ao mesmo tempo, mas a essência do sentimento é a mesma. O sentimento que vai sentir é o mesmo.
vai ver que as pessoas que tinham raiva, outras vezes, esse cara não, mas vai ter que superar, não, esse cara é um cara de jeito boa. Bom, E aí ele vai superar. eu poderia talvez dar um exemplo da seguinte maneira, que seja, né? Eu era um rico comerciante, né? Então eu tinha usura, eu era muito mesquinho. Então eu era 100% mesquinho, né? Daí na outra encarnação, eu diminui 10% na minha característica de personalidade nessa mesquinharia. Hoje eu estou 70% melhorzinho, 30% ainda tem de mesquinharia na minha característica de personalidade. Eu vou reencarnar a individualidade. Aprendendo, isso aí, a tendência é aprendendo aos A poucos. individualidade ela vai, mas a personalidade que está lá atrás, ela conflita com a atual. Mas ela vai se mudando. Que já está melhor. Porque essa agora, qual é a responsabilidade que ele tem como personalidade aqui atual? Ela? Não tá bom, não tá Por isso nós temos que controlar a impulsividade. É isso. Tem que estar atento, né? Tem que estar atento, Tem que estar atento, porque é muito fácil da gente viver conduzido por ela. Por exemplo, assim, ó, ele falou ali, mas ainda assim, antigamente eu roubava cavalo, hoje eu só estou vendendo. Pode acontecer, Hã? pode acontecer. O quê? De você deixar ser levado pela. Mas acontece, meu amigo. É o que mais acontece, porque enquanto tu não tiver identidade própria, tu não te enxergar e tu não souber o que está acontecendo no teu mundo interior, tu é uma paixão desgovernada pelo mundo, cara. Tu é reativo. É um barco descendo a Tu é cachoeira. reativo, né? Ou seja, tudo te influencia. Tudo te influencia, tudo. Tu lá não gostou, tu fica bravo. Tu lá não gostou, tu gosta, tu abraça. Tu não quer, entendeu? É uma coisa de, assim, tu não tem uma identidade, entendeu? A gente está formando essa identidade. A gente está tendo consciência para que a gente tenha um caminho, em vez de andar assim que nem né, assim, gráfico altos e baixos, tu vai dando uma linha. Essa é a tendência. Ô Paulo, a pessoa que é assim, às vezes ela é muito influenciada pelos outros, no caso, se ela não tem a própria identidade, ela faz alguma coisa, ela vai para tal lugar errado, ela acaba indo porque não a gente domina, né? Sim, a pessoa que não tem, como eu falei, a pessoa que não tem domínio sobre si própria, ela é comandada pelos outros. E às vezes a personalidade aparece, conversa com ela, e que às vezes ela está influenciando de uma forma grande demais a vida atual. E aí vocês entram com esse trabalho. Aí a gente aplica as técnicas da apometria, são boas para isso. Aplica as energias na personalidade de limpeza, de apoio, de explicação, e a equipe espiritual que está ali pega essa personalidade, encaminham para um tratamento no astral, tem hospitais para isso, estado da personalidade, e depois do estado da personalidade e reacoplam no bloco do ego próximo da pessoa do outro, só que ela é transformada. Aí ela é a favor da pessoa. Aí ela, ao invés de prejudicar, ela vai ajudar. Isso faz uma diferença muito grande. Às vezes dá tudo certo, às vezes está dando tudo errado, não é espírito obsessor, é a personalidade que não tem que vai para frente. Porque é por isso que a gente, ser humano, de uma forma geral, é tão insatisfeito, né, com as coisas, né? Porque parece que ele está sempre batendo, né, assim, tentando deixar. Então, continuando aqui então. Olha só, que ela fala aqui, né? Essa matriz tridimensional da imagem que fazemos nós, a partir dessa matriz que tem vida própria, com uma segunda personalidade. Então a gente tem que entender o que é essa segunda personalidade. Ela quer dizer que é uma segunda personalidade aqui, né? Processa-se então e dinamiza-se, ou seja, começa a se formar dentro de nós e se dinamizar, todo um complexo de valores morais e afetivos que regulam a rotina de boa parte das operações psíquicas e emocionais do ser, determinando atitudes, palavras, escolhas, aspirações e gostos, ou seja, tudo. A partir dessa matriz subdimensionada, dessa segunda personalidade, ou N personalidades que a gente possa ser influenciado, se a gente não está atento, não tomar um controle sobre isso, ela passa a dinamizar, ou seja, passa a formar todo o nosso quadro de ideias, de tendências, de gostos. Nós passamos a ser um jogo dele mesmo. Entendeu? A gente passa a ser como se fosse o secundário do processo. É para ser o primário, passa a ser o secundário. Porque tu passa a correr atrás, tu passa a fazer tudo de acordo com essas tendências que tem no psiquismo. Ou seja, teus pontos, essa tua matriz subdimensionada, por exemplo, e consequentemente errada,
ela passa a comandar a tua vida, então tu vai fazer tudo de acordo com isso aí. E anula aquela encarnação. Aproveita pouco. Aproveita pouco. Exatamente, desperdiça muito. Por isso que esse tipo de estudo aqui, ó, é uma consciência que a gente teria só no mundo espiritual. Essa consciência é um upgrade, né? Dá um passo melhor na qualidade da nossa vida, né? Para que a gente possa tomar mais assertividade, né? Mais pulso, né? Então, continuando aqui, né? A vaidade, olha só, agora vai falar em dobradinhas. Olha só, 4 dobradinhas ela vai falar. Olha o que acontece. São traços. A vaidade é a indiferença. O preconceito é a presunção. O desprezo e o delírio. E a pretensão e a inveja. São os 4 grandes traços. Eu não tenho aqui aquele quadrinho lá naquela folhinha lá da arrogância. Né? Eu não tenho. Mas olha só. De um lado, de um ponto cardeal, ela fala aqui, a vaidade e a indiferença. A vaidade e a indiferença estando juntas. A pessoa que é vaidosa, ela é indiferente aos outros. Né? Ela está nem aí para os outros. Ela é ela. Né? A vaidade faz isso, né? Não é isso? Ela é o espelho. O preconceito e a presunção. O cara que tem preconceito, ele acha que sabe tudo. Presunçoso. Né? Presunçoso. Ele acha que sabe tudo, não precisa fazer mais nada. Já sabe. Tem o preconceito. Né? O desprezo e o delírio. Então, a pessoa que despreza a outra, se melindra. Né? E a pretensão e a inveja. Porque ela quer muito, inveja tem os outros. Ela não consegue, então começa a invejar o outro. Então, são traços, automatismos da nossa personalidade, são traços bem flagrantes no outro. Né? São alguns reflexos inevitáveis desse estado orgulhoso de si, nas ações de cada dia. Então, nas ações de cada dia, nós temos um pouquinho de cada coisa. Aí a gente vai começar a perceber, nós mesmos, onde é que a gente tem um traço mais forte. Esses pontos, porque é uma referência, né? É um balizador, né? O que ela está falando aqui a vaidade, indiferença, preconceito, presunção, desprezo, delírio, pretensão e inveja, tipo assim, é quase que abrange tudo. Então, para mim, a gente vai poder, mas onde é que eu estou situado nisso aqui? Né? Onde é que onde é que eu estou mais me manifestando? Onde é que a minha personalidade se manifesta mais? Né? Então, são reflexos inevitáveis desse estado orgulhoso de ser nas ações de cada dia. E o conjunto dos hábitos derivados desses reflexos, porque isso gera hábitos. Não é só o hábito, não a atitude. É o hábito que vem atrás. Né? Formam o que chamamos de personalismo, o estado de supervalorização do eu. Então a pessoa se torna personalista. Ela é mais ninguém. A supervalorização do seu eu. É só ela e mais ninguém. Ou seja, tudo que importa no mundo é ela própria, só mais nada. Nada mais está resolvido. Tudo está em função dela. Tudo tem que atender os seus anseios, tudo é em função dela mesma. Esse é o estado do personalismo, que é a consequência disso tudo aí. Né? O personalismo é a expressão mais perceptível e concreta do orgulho. Então a gente consegue ver quando a pessoa é personalista. Por exemplo, normalmente, com todo respeito à profissão aqui, por exemplo, um traço comum dos advogados, por exemplo, né? Políticos, né? Personalistas, advogados personalistas, médicos, normalmente são personalistas, pessoas de destaque são personalistas, né? Desenvolve esse é o que envolve o poder, mídia, essas coisas. Então ela é muito perceptível, né? É a excessiva e incontrolável valorização conferida a nós mesmos, levando-nos a supor termos direitos e qualidades maiores do que aquelas das quais realmente possuímos. As pessoas acham que tem mais direitos e mais qualidades do que realmente possuem. Isso aí é uma coisa absurda, né? A ideia da fantasia, né? Só a pessoa pensa desse lado. Mas ela é detestada muitas vezes. Né?
É porque ela impõe, né, Paulo? Isso, né? O pessoal tem que acreditar que é isso mesmo. Ela passa, Aí daquele que não acreditar que é isso. ela passa a se Se manifestar for dessa dizer, forma. Ela se manifesta dessa forma, né? Então, às vezes, as pessoas que estão gravitando ao redor dela, ou estão gravitando por temor a ela, vou puxar saco. ou por dependência dela. Quer dizer, de uma forma ou de outra, é uma relação hostil. Uma relação Falsidade. tóxica. Paulo, mas às vezes a pessoa realmente pode ter boas qualidades, grandes qualidades, mas assim, ela não pode se botar numa condição. Não, veja bem, nós não estamos colocando todas as pessoas aqui. Né? Estou colocando o traço do orgulho, que ele fala que é quase todas as pessoas do da Terra. O intencionalismo é um traço que, quando é o subproduto, por exemplo, desses 4 pontos cardeais que eu citei aqui. Na realidade, nós todos temos personalismo, só que tem uns que mais destacados. Porque é uma ação incontrolável. É incontrolável isso. Se torna incontrolável dentro de ti. Por exemplo, Se habitua tanto a agir daquela forma que você não tem mais controle. tu nunca teimou alguma coisa? Já. É personalismo puro. Já. Personalismo puro. Mas tu é uma boa pessoa. Já fui. Né? Bem mais Com teimosa que ressalva. eu sou hoje. Mas, Tirando o ruim, não. Porque tudo que é dosado, tudo que é colocar não a mais nem abaixo, não faz mal. Pelo menos eu penso Não, o assim. que não faz mal é o que não prejudica, né? Não. Não prejudica nada. Mas às vezes a pessoa é vaidosa. Mas o que, ela a não vaidade, precisa. mas o que a vaidade não prejudica, eu acho? Não, quando ela é demais, ela prejudica. Não, mas Quando ela está. mas a vaidade já é demais. A vaidade já está no demais. Quando se chama de vaidade, já é a pessoa do Eu limite. sei que a vaidade que se tem é estranha. A gente pode dizer, eu acho uma pessoa vaidosa, gosto de cuidar de mim. Mas a vaidade, na verdade, não é essa relação, não é esse sinônimo, né? Sim. Gostar de si não é vaidade. Mas ó, se for colocar. O espírito Meirei, por exemplo, Mas aí eu me ela se manifesta, só com joias lindas. Ela se manifesta assim, super bem arrumada, com joias pra caramba. É um espírito maravilhoso, cabelo arrumado, toda vestida. A Maria Modesta, cara, ela se vestida. Ela é vaidosa no espiritual. Né? Ela gosta de se apresentar bem. O Chico botou peruca para não ficar feio na verdade. Você não deveria ser feio. só que não é essa vaidade. Entendeu? Então qual é a vaidade que está falando? Essa vaidade. Essa E vaidade. todo mundo está dizendo, nem todos, mas a maioria a gente acha. Isso. Até onde que essa vaidade ela é sabia? Esse é o ponto que a gente tem que saber. Então, é isso que está colocando. Quando extrapolada, ela prejudica qualquer pessoa. Mas quando consegue, Quando a gente não, muitas vezes não quando vê. deixa passar por cima de tu mesmo, quando qualquer coisa que tu Por exemplo, um sintoma é quando a vaidade extrapolou, por exemplo. Quando a opinião dos outros te faz recuar, mudar uma posição. Aí a vaidade já está. Mas fazer essa roupa, nunca mais usa roupa, né? Você vive A roupa que a gente vai lá na loja, compra, acha bonita, aí a pessoa assim, meu Deus, que coisa feia. Acabou-se. Porque a gente está dando importância para a opinião da outra pessoa e não da nossa. Mas aonde que tu deixa? Bom, vamos lá então. Então, assim, ó, traçar uma diferença entre. O personalismo é a expressão mais perceptível, concreta do orgulho, é excessiva e incontrolável a valorização conferida a nós mesmos, nos levando a supor que temos direitos e qualidades maiores do que realmente aquelas que temos. Né? Traçar uma diferença entre ambos constitui um desafio para o bom observador. Né? Digamos que, enquanto o orgulho incapacita-nos para verificar as próprias imperfeições, que o orgulho incapacita a pessoa a ver seu defeito. Todo orgulho tem maior dificuldade de se enxergar. Não é verdade? Eu juro que eu estava bem intencionado. Então, enquanto o orgulho incapacita-nos para verificar as próprias imperfeições, o personalismo tem como efeito gerar ideias de que tudo aquilo que parte de nós é o melhor e o mais correto. Isso aqui é direto. As pessoas de opinião, não é assim? Tem as pessoas de opinião? Então elas partem dessa ideia, que tudo que parte delas, né, é o certo e o mais correto. Eu tenho um tio que fala assim, não, eu não erro, eu certo 100%.
Já era assim, né? Não, mas a ideia é Paulo, 100%. mas já errou não falar isso? Já errou não falar isso? Já ouvi? Já errou falando isso? Já errou falando. O colega dizia que não usava corretivo, porque não errava. Sabe aquele branquinho? Como é que é? Meu colega não usava corretivo, aqui no papel, porque não errava. Então tu vê. Então, assim, o personalismo tem como efeito. Esse é o personalismo, tá? Tem como efeito gerar essa expressão da tua forma de atuar e que tudo que parte de ti é o certo, é o errado. Por exemplo, é difícil as pessoas, é muito difícil a gente, quando faz uma coisa, a gente pensar se está errado. Ou então, numa conversa de opiniões, será que a opinião dele é mais ampla do que a minha? Não, a gente parte para a teima. A teima é uma coisa primária, né? Tem o que é o que fica perto da tua opinião, é o preconceito, né? A teima é o preconceito, né? Então, tu não consegue solucionar o teu problema, tu não enxerga o teu problema. Tu tens a crença de que parte de ti é o certo. A referência na vida é tu mesmo. Isso é um perigo. Isso é um excesso. É crescer a vontade, tudo. Então, isso tu está, no mínimo, está se prejudicando, no mínimo. No mínimo. Não mal. Né? Depois os outros. Né? Tu vai errar bastante. Em outras palavras, a superioridade pessoal, provocada pelo sentimento de orgulho, interfere na formulação de juízos. Então, eu começo a juizar mal as coisas. Eu começo a avaliar mal as coisas. Eu começo a ter opiniões distorcidas das coisas, por quê? Porque eu só estou enxergando sobre a minha ótica. Olha, você é uma pessoa totalmente. E isso aí gera o quê? A rigidez, né? A rigidez é um traço disso aí também. A rigidez. O excesso de rigidez dá várias doenças, né? Da labirintite, da Alzheimer, tudo bem. A pessoa é rígida o tempo todo, quer dizer, a personalista em excesso lesa a tua mente, cara. Lesa. Não pense que não lesa. Lesa mesmo. E ela pensando que sabe tudo, no final ela não sabe nada. Não, Ela não está aberta para aprender, né? Isso. Porque a gente sempre, um dia após o outro, né? Isso aí. Qualquer minuto, né? É isso aí. Um minuto. E ainda vai acabar doente. Já está doente. Já está doente. Sim, vai. Está paralisada, na verdade. Ela parou ali Vai na passar para o físico, né? A partir disso, estipulamos concepções pessoais como verdades incontestáveis. Isso é o personalismo. Então, tu começa a formular verdades incontestáveis. Tu não admite. Né? Eu não admito. Né? Não, porque, eu acho assim. Aí eu penso assim. Eu sou assim. Né? Eu sempre fiz assim. E assim por diante. Esse negócio do sempre, personalismo puro. Tu me conhecesse assim. Lembra que tu me conhecesse assim. Me conhecesse. Meu Deus do céu. Isso é uma frase muito comum, né? É muito comum, né? Mas olha o teor do atraso disso aqui, né? A pessoa está cega, né? Ele vem parado no tempo, né? Então. É a síndrome da Gabriela, parece. Que ele falou. Eu nasci assim. Isso. É verdade. O Alexandre ontem falou sobre isso. Então, podemos mesmo dizer que o reflexo do orgulho é um outro eu, não é? O orgulho não cria uma subpersonalidade? Pense. É uma subpersonalidade. Tu tens a tua original, que anseia boas coisas, e tem aquela que tu criou. Tu criou e duplicou. E tu passa a viver qual? A sub. Né? Tu vai sempre atrás da sub, super na tua frente. Quando tu vai trabalhar, muito prazer, subpersonalidade. Entendeu? Então tu cria esse segundo eu, esse outro eu, uma segunda natureza, enraizada nas profundezas da subconsciência, capaz de nos fazer sentir e pensar em coisas que não correspondem ao que verdadeiramente desejamos sentir. É possível nós criarmos mais uma personalidade e não nos darmos conta disso? Não, uma subpersonalidade, sim. Nós mesmos temos. A maioria das pessoas acontece isso. No nosso dia a dia. Nós não sabemos o que somos nós, o que não somos nós. Por exemplo, assim, vou te dar um exemplo.
dar um exemplo. Aí Elisete. A Elisete, antes da doença, era uma personalidade diferente da Elisete agora. É bem nítido isso aí. Bem diferente. Entendeu? Então aquela era uma sub, tu és uma verdadeira agora, né? Sou. Não, aquela não era tu. E como eu não sabia disso? Tá vendo? Como é Tem que bom? ficar doente para saber? E, às vezes sim. Às vezes Deus te ama tanto que às vezes ele dá uma doença de presente para te ver isso. Hoje eu ainda estava conversando com uma pessoa sobre isso. Aí ela pegou e disse assim para mim, eu disse assim, eu aprendo muito mais com a dor do que com o amor. Aí ela disse, não, se um dia for para mim sentir ou ter alguma coisa, eu prefiro morrer. Aí eu disse, como assim? Ela disse, vamos supor uma bomba. Se fosse para cair, eu queria que caísse já em cima de mim e me matasse. Não que caia ali do lado e eu saia daqui da porta para fora e vejo tudo aquilo. Aí eu disse assim, não, eu já sou diferente, porque eu aprendo mais com a dor do que com o amor. A gente aprende muito mais na vida com a dor do que com o amor. Mas tem aqueles que estão fugindo da vida e aqueles que estão querendo enfrentar a vida. Isso é uma maturidade. Cada um tem um momento, né? Tem pessoas que estão querendo enfrentar a vida, se preparando para viver a vida de uma vida ética. É isso que É eu um preparo, disse. uma exposição íntima, né? Entendeu, Paulo? Mas ali tem aqueles que estão fugindo da bomba e aqueles correndo para ver onde é que a bomba cai no cai na cabeça. Mas é uma desculpa, não, Tem tudo é jeito, né? Isso é um mundo louco, né? Então, assim, ó, é um outro eu, né? Um reflexo do orgulho, né? A segunda natureza, né? Especialmente para quantos se encontram em renovação íntima, como nós, torna-se essencial a compreensão desse tema na melhor aferição do que se passa na esfera dos pensamentos, dos impulsos, tomando por base a influência que o orgulho exerce sobre as engrenagens da vida mental. Nós temos o que ela está falando, está dando um conselho para nós, que o nosso grupo aqui é de reforma íntima, né? É muito importante que a gente compreenda o quê? A melhor aferição do que se passa na esfera dos pensamentos e dos impulsos. O que a gente está pensando? Quais são os nossos impulsos que nós temos? Isso é exatamente, é verdade. Então, olhar para os teus impulsos, começa a observar com mais atenção, já que é a reforma íntima a gente está tentando fazer, como é que são os teus impulsos, teus desejos. Quando tu olha para o lado, vê uma pessoa, vê uma situação que tu sentiu, entendeu? De que natureza aquele sentimento? Ele é bom, ele é ruim, ele é saudável, ele não é. Ele traz alegria, traz felicidade, traz saúde, traz dor, traz associação, traz sentimentos de dor. Então tu começa a enxergar isso, tu não foge da vida. Tu tem que ser um mero. É como se tu instalasse um farol em cima de ti mesmo, para começar a perceber os teus pensamentos e os teus impulsos, né? Tomando por base essa. E aí tu veja qual é a influência que o orgulho exerce sobre as engrenagens da vida mental. Então, por exemplo, quando a gente tem um impulso, um desejo, por exemplo, né? Um desejo, né? Aí fazer a correlação, né? Poxa, o que vai me levar a isso ali? É uma coisa que corresponde à minha natureza agora ou é alguma coisa que eu gostaria de ser? Uma gostaria que eu gostaria de estar vivendo, entendeu? Aí tu começa a ver a ligação. Se tem ligação direta com o teu eu real ou com esse mundo eu que tu criou. Os teus impulsos, os pensamentos, eles são ligados aonde? Na subpersonalidade ou na tua? Né? É uma grande definição. Porque aí tu começa a fora, isso aqui é da sub, isso aqui é meu, opa, isso aqui eu vou cativar, isso aqui eu vou desenvolver, esse eu vou regar, esse aqui eu vou enfraquecer, porque eu não vou apagar, eu não consigo apagar o impulso, eu não consigo deixar de pensar, de repetir o mesmo pensamento, eu não consigo. Por quê? Porque é um automatismo, vem de longe, não vem nada, mas eu consigo enfraquecer, eu consigo deixar ele de lado. Influenciar ele. Isso. Como eu fui influenciado para ter aquele teor, aquela coisa forte que vem do impulso com o pensamento, como eu construí para ele para ser forte hoje na minha influência aqui, eu tenho que fazer
desmanchar, o caminho inverso. Então eu tenho que enfraquecer ele de novo. Agora eu tenho que dizer para ele que não está certo. Eu tenho que dizer assim, para, não é assim. Isso não é mais legal isso aqui. Isso aí foi o tempo. Isso aí. Hoje eu já não sou isso aí. Tu está oferecendo um produto de casca para quem não tem casca. Eu não tenho nem mais cabelo. Nem mais cabelo não tem. Bem lembrado. Entendeu? Com essa percepção, tu começa a gerir a tua vida, tu começa a se tornar dona de ti mesmo, ou seja, tu começa a tomar posse, tu estás indo lá no cartório passando a escritura de ti mesmo, assim, agora eu vou dirigir minha vida, tu deixa de ser dirigido para dirigir a tua vida, em base de um sentimento muito tranquilo, uma coisa muito natural, uma coisa muito legal, que é o autodescobrimento, né? É como se fosse garimpar. Naturalmente, tu quer ter pedra, a areia tu tira fora. Né? Não vai guardar as pedras, né? As pedras tu tira fora. Fica tua pepinha. Aí você fica só com o bom, o bruto descarta. Então é isso que esse é o conselho que ela toma aqui pra gente, né? Com razão ímpar, um espírito familiar afirmou: só o orgulho pode impedir que vos vejais quais realmente sois. Mas, se vós mesmos não vedes, outros o veem por vós. Entendeu? Se nós não nos enxergamos como nós somos, os outros enxergam, pode ter certeza. Eu sou personalista, os outros enxergam que eu sou um chato, né? Eu sou um purgante, eu sou arrogante. Né? Eu não vou enxergar, óbvio. Mas eu não vou. Né? Esse sentimento é uma ilusão, uma distorção da realidade. A representação mental, entre aspas, isso, do que somos, gerada pelo orgulho, que quase sempre atende a interesses personalistas, pode ser considerado como uma verdadeira patologia, uma doença. Né? Aliás, os estudiosos das ciências psíquicas, quando tomam por fundamento o ego, na explicação de muitas doenças, o fazem com sensatez. Porque as enfermidades mentais encontram razoáveis explicações nesse foco. Parkinson, Alzheimer, loucura, neurose, esquizofrenia, né? Esquizofrenia. Quanto mais a ausência de controle sobre essa paixão narcisista, né, mais haverá desconexão com a realidade. Concorda? Quanto mais tu tem tu não tem controle dessa paixão narcisista, uma coisa que tu quer para ti, tu adora, então, essas paixões que a gente tem, que são do orgulho, mais distantes da gente, mais desconectados da nossa realidade. Ou seja, mais longe de nós mesmos. Tem pessoas que estão muito, mas muito longe de si. E não sabem. Nós estamos num trabalho de nos aproximarmos de nós mesmos, de nos auto-encontrarmos, né? em bases reais, não ilusórias, em bases naturais. Isso é muito legal, porque isso, o nosso nível talvez de maturidade já permita isso. Tem pessoas que ainda não dá. Começar a se aprofundar sobre si mesmo, não ter decepções, não ter medo, não ter rejeição. É uma opção de coisa. Bom, isso aí é a volta do filho pródigo. É a volta do filho pródigo. O filho pródigo ou está indo ou está voltando. É o descobrimento. Aqui na Terra só tem dois tipos. Ou está indo ou está voltando. Ou está se afastando de si mesmo ou está voltando para perto de si mesmo. E vai encontrar quem? Quando a gente se encontrar aqui, a gente vai encontrar quem? Nós mesmos. Deus, cara. Que é Deus também. Deus. Eu vou ver Deus dentro de mim. Né? Jesus falou, os puros de coração verão Deus. Né? Quando a gente for puro mesmo, vai encontrar Deus dentro da gente. E Deus está em nós somos parte dele. Se eu sou parte dele, eu não enxergo Deus aqui na minha mão, no meu braço. Eu não enxergo aqui, eu consigo enxergar Deus aqui. Na grandeza dele, porque tem um monte de camadas que eu tenho que retirar. Aqui.
Pensando bem, a maioria de nós, considerados normais, muito louco. Vivemos lampejos de loucura passageira, na imaginação fértil e desordenada, na qual muitas vezes embrenhamos ante os acontecimentos do dia a dia. O orgulhoso, dessa forma, vive intensamente de máscaras que correspondam a essas idealizações do seu imaginário, para fazer com que o mundo à sua volta acredite que ele seja quem ele próprio acredita ser. Naturalmente, como sempre, a sua autoimagem é exacerbada em qualidades que nem sempre possui, procedendo de modo a sempre esconder as imperfeições, gerando a dissimulação. O orgulhoso sempre é dissimulado. A dissimulação é o preço elevado que paga o orgulhoso para manter as aparências. O preço caro. Ele gasta muita energia para dissimular o orgulhoso. Né? Muito. Trata-se de uma inaceitação de suas sombras interiores. Está vendo? Começa a aprofundar. Então, é uma inaceitação de suas sombras interiores. Ou seja, no fundo, o orgulho, o que o orgulho é? O orgulho é aquele esparadrapo, ou seja, aquela sujeira embaixo do tapete. Tu bota o tapete em cima, mas a sujeira não saiu, ela está ali. Entendeu? Então, só que tu não aceita, não quer revelar. Então, quando tu não aceita as tuas sombras interiores, quando tu tens vergonha de tu mesmo, processo de baixa estima, de auto-rejeição, autopiedade, complexo de inferioridade, ou seja, aí tu vê todo mundo à tua volta, rindo, bonitão, bacana, tal, e tu, patinho feio, não, pô, tu quer botar uma roupa de cisne, cara, tu compra uma fantasia de cisne, tu bota por cima do patinho feio, e começa a andar de cisne, entendeu? Para não mostrar o patinho feio que tu é, porque tem muita vergonha de transitar no meio de cisne sendo patinho feio, cara. Então, a pessoa não aceita, é uma inaceitação, o orgulho é muito isso, é uma inaceitação da tua própria realidade íntima, né? Por que as pessoas mudam o comportamento quando falam com uma pessoa importante, por exemplo? Olhem, observe como as pessoas se manifestam, chega um político aí, não vai, é verdade? Verdade. Um baba-ovo ali, um coitado ali falando, parece que pelo amor de Deus. Pega autógrafo, ator, isso, pega um artista, quer dizer, eu não sou nada, não é tudo, entendeu? Quando o cara olha para um artista, o cara fala assim, olha, tu é tudo, eu não sou nada. Quando ele iconiza uma pessoa, quando ele idolatra uma pessoa, ele idealiza o sonho de consumo dele, ser aquele jeito lá. Então, aquele cara representa tudo que ele não é, e ele passa a amar aquela criatura lá. Mas ele ama aquela criatura porque ele se odeia. Porque se ele se amasse, ele não amaria aquele cara lá. Ele amaria a si próprio. Ele olharia aquela pessoa como normal. Está entendendo? Então isso acontece. E aí o orgulho é isso. O orgulho é essa doença da inaceitação. A pessoa não se aceita de jeito nenhum. Por causa do excesso. Exatamente por causa do excesso de imagem que ela cria ao redor de si. Não, ela cria porque ela quer uma compensação daquilo que ela não conquistou ainda, entende? Pois é. Assim, ó, vamos por assim, ó, tu estás numa cidade que todo mundo tem BMW. Aí tu tens uma bicicleta. Tu és o único que tem uma bicicleta. Meu Deus, que vergonha de bicicleta. Aí tu vai fazer o quê? Faz um BMW com isopor, bota em cima da tua bicicleta. Tecnologicamente correto. Não, mas o orgulho é isso aí, cara. Aí tu pensa que ninguém percebe, né? Todo mundo, tudo bem, tá? Aí lá, o pobretão lá, entendeu? Não é assim, o orgulho é isso. 10 milhões de vezes mais filho. Mais saudável, né? Mas não tem assim, E essa pessoa pode ir para uma outra cidade onde ninguém tem carro nem bicicleta. Aí ele vai ser, uau, ele tem uma bicicleta. Isso, Aí ele vai ser o máximo, entendeu? Então, assim, tudo é variável. Mas se ele não tem opinião dele mesmo, Ele vai estar sempre isso. assim, Depende conforme a maré. conforme o lugar que ele
Ele nunca vai procurar outra cidade. Ele Ou sempre vai seja, procurar- ele vai ser sempre insatisfeito. Exatamente. Onde, se ele está numa terra que tem só a pé, ele tem a bicicleta, ele é Deus. Se ele está de bicicleta que tem só velocidade, ele não é ninguém. Exatamente. Ele é a mesma pessoa. Ele é mesmo. Ele tem o mesmo objeto, a bicicleta. Isso aí. E olha a situação. Isso aí. Diferente. Porque a imagem dele não está consolidada. Uhum. A imagem dele não está consolidada. Para ele mesmo. Né? Porque como é importante isso. Na verdade, a maioria da população não tem satisfeito. Totalmente. Tem? Então, A gente vale para ele, né? Assim como. então, E aí, tirando o objeto da bicicleta, né? Coloca só a pessoa, ela, com a personalidade dela, tudo que ela tem. aí acho que ela está perdida. Dependendo das pessoas que estão ao redor dela, Ela acha que ela está perdida. ou está perdida, ou está insegura, Não, ou está acabou. segura demais. Ela pode achar que a vida acabou para ela. Por exemplo, uma pessoa que perde a fortuna. A vida acabou. Assim? E mudar, né? Mudar na frente de um público, vamos dizer, mudar na frente de uma pessoa mais importante, mais rica, que tenha mais visibilidade na mídia, ou seja, está convivendo com uma pessoa igual. Existe isso. Existe no mundo imaginário. No mundo imaginário. Existe isso. Desculpa, me expressei mal. Existe Não, isso. Só que é uma coisa existe. totalmente assim. Mas está dentro da gente. Claro que está. E muito forte. A inaceitação de suas sombras interiores, uma necessidade obsessiva e neurotizante de manter o status. Para evitar críticas ou para não perder sua suposta autoridade. Olha que me deu aí. Eu falo, tem um primo, ele tem 50 anos, ele não sabe dirigir, ele odeia carro, nunca comprou carro e adora o transporte público, porque ele sofreu de crítica durante a vida dele, por essa opção de ele não ter carro. Ele tinha condições financeiras para comprar um carro. Só que ele conseguiu, assim, as críticas não chegaram nele, sabe? Não deu bola. Legal. Personalidade achou legal. Então, isso causa muita dor aos orgulhosos, esse tipo de situação, né? De manter assim, a necessidade obsessiva e neurotizante de manter um status ou evitar críticas para não perder sua suposta autoridade ou imagem, né? Super intencionado. Isso causa muita dor, dói muito o orgulhoso. Ele sofre muito com isso. O orgulhoso sofre muito com isso, porque está sempre em risco, está sempre se arriscando. Parece que todo mundo sempre contra ele, sempre armando uma armadilha para ele, para revirar o disfarce dele, entendeu? Então ele sempre atuado. Isso gera dor, sofrimento. Isso causa muita dor aos orgulhosos. Pois não há como maquiar para si mesmo a verdade do seu mundo interior. Por quê? Porque ele vive uma realidade, ou seja, ele gasta um tempo para disfarçar danado, mas o que é pior para ele é o seguinte, ele está enganando os outros. Mas ele não consegue enganar, o danado dele ele não consegue enganar. Isso é dor, isso é insatisfação. Entendeu? A insatisfação sempre é crônica, porque ele não consegue se convencer que ele é assim. É quando fecha a porta e está dentro. Não, fecha a porta, está no seu coração. Entendeu? Então, esse é o problema, por isso que é doloroso. O orgulho é uma doença de dor. É extremamente dolorosa. O mundo sofre. A inaceitação, a conformação, a insatisfação, é uma dor crônica. Pô, imagina tu está com uma ferida crônica, tu nunca estás realizado, a felicidade nunca se encontra no que nos traz, sempre está ali, só se eu ganhar isso, se eu fizer aquilo, se eu não sei o quê, se fizer. O ser desloca a tua felicidade sempre um pouco distante. Começa a botar data para a felicidade. Bota data, bota meta, e tu corre atrás daquilo, quando chega lá, já é outra coisa. É movediça. Então isso tu faz o quê? Tu vive numa vida que não vai parar de vida que tu tem. Quando é que tu será tu mesmo? Quando é que tu vai viver, realmente aproveitar o sabor da vida? Quando é que tu vai comer uma fruta sem estar olhando? Já viu alguém comendo uma fruta assim, olhando para fora, preocupado? Assim? Não sente sabor. Come, enche a barriga, mas não sente sabor. Agora, se tu está assim, só olhando para a fruta, comendo, é outra coisa. Né? Não é assim? Então, a gente tem mais ou menos isso, está comendo a fruta olhando para fora, assim, os olhos arregalados, né? Não vive presente, não, Paulo? Deve ser fruta é cara. A todo instante está diante daquilo que não gostaria de ver em si. Esse é o orgulhoso.
Somente ele e mais ninguém sabe como é doloroso ter que encontrar consigo. Está vendo? Por isso que os Espíritos falam, a irmã Sibeli fala, ela fala que as pessoas têm medo do auto-encontro. O auto-encontro é doloroso. Entendeu? Então as pessoas não querem o auto-encontro. Foge. Vai se revelando coisas que a gente, né? Isso. Tem medo de assim, que a gente nem se. Isso. Nossa, Mas- é difícil, né? Ah, mas eu sou invejoso. Eu não sou invejoso. Eu não posso admitir que eu tenho inveja. Inveja é pecado. Entendeu? Eu não... E assim vai. A gente vai vendo que a gente tem tudo isso aí dentro da gente. A gente é um misto de emoções, de pensamentos, né? Mas é importante. Somente ele, mais ninguém, sabe como é doloroso ter que encontrar consigo, com sua verdade pessoal, em contraposição à identidade fictícia que ele fez, que criou para os outros, e sob a regência da qual passa a viver. Então ele cria assim uma personalidade, né? sobre a sua mentalização, a sua mente cria essa forma figurada, porque ele cria uma forma de pensamento do jeito que ele quer, ele cria, e ele outorga o poder da sua vida para essa sua personalidade que se manifestar. Então, por isso que ela fala aqui, que isso vai fazer o quê? Ela colocou aqui, deixa eu ver se eu acho que aqui, aqui. Isso vai passar a gerir toda a nossa formação dos nossos pensamentos, nossos gostos, nossas atitudes. O nosso dia a dia, ele passa a criar um automatismo. Entendeu? O feitiço vira como feiticeiro. No final, o cara está vivendo sob uma obsessão de uma subpersonalidade que ele fez. Tipo aquele artista que chega, fecha a porta e se mata. Ele não está sendo mais reconhecido. Ele se mata porque não tem outro encontro. Prefere a morte. Porque quando ele se encontrou, ele viu que ele era aquilo, tudo que a pessoa falava dele. Aí ele não, ou ele trabalha isso. Isso. Porque o mundo artístico é exatamente isso aí. Aí é o ápice do faz de conta, né? O cara já vive a função dele é fazer representação, né? Aí ele começa a ganhar um sucesso, a representação passa a incorporar na vida pessoal dele. Ele vê a importância que ele representa para os outros. E aí quando ele tem, daqui a pouco ele tem lampejos porque a insatisfação percorre ele a vida toda. Está dentro dele. Ele sabe que não é aquilo ali. Às vezes ele prefere a morte porque às vezes não precisa ser um artista, né, Paulo? Às vezes pode ser qualquer pessoa que outro tipo muito idealizando. Pode. E quando ela se tranca no mundo dela, que ela fez nada daquilo que a pessoa, que todos pensavam que ela era, se auto-reconhece. É isso mesmo. O pensamento está certinho. Então, até mesmo as doenças costumam ser ocultadas pelo orgulhoso. Para ele, isso é um código de fragilidade que não pode revelar. Porque o orgulhoso acha que quando fica doente é uma fraqueza, é uma fraqueza, né? Então também, até isso. Essa dissimulação é desgastante e é uma das expressões mais comuns da personalidade orgulhosa. Nesse quadro de teatralizar papéis, em regime de condicionamento milenar, isso é regime de condicionamento, gente, milênios, isso está dentro do nosso psiquismo. A gente tem vivido isso, a gente tem formado, ou seja, a gente tem solidificado essas subpersonalidades assim, né, de representação há milênios. Então isso está muito, assim, vamos dizer, solidificado dentro da nossa matrix, né? Mais ou menos assim, né? Por isso que é tão difícil, né? Por isso é tão difícil. Isso aí. Então, aí ocorre. Então, nesse quadro de teatralizar papéis em regime de condicionamento milenar, ocorre um leque de prejuízos para a organização mental da criatura. Porque a mente implementa uma rotina de manutenção dessa falsa personalidade, impedindo uma análise fiel da realidade profunda de si mesmo. Conforme explica o codificador no estudo das obsessões, vai revelar as obsessões, que é a doença, né? Aí o Kardec fala assim: todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma.
porque é perceptível, trabalhando em cima do teu orgulho, porque tu não quer revelar o orgulho, tu não revela nem para ti mesmo. Então, se tu esconde de ti mesmo, o Espírito não vai ser visto, nem vai ser notado. Aí ele deita e rola. Ele vai ser senhoreando no teu mundo fluídico. Né? O orgulhoso tem esse mecanismo de produzir uma ilusão da avaliação individual, transferindo o mal para e a avaliação individual, que é a projeção individual. Ele transfere o mal para os outros. Ou seja, o mal sempre está nos outros, nunca está nele. A maldade do outro, a safadeza do outro, você vê como é amigo, safado, do outro é não sei o quê. Entendeu? Porque tu joga tudo aquilo que tu não quer confessar para ti mesmo, tem conflito dentro de ti, tu joga no outro. Coisa muito, essa é a primeira coisa que, a primeira sacada que a gente, quando teve inteligência, fez. Pô, para, não fiz, eu jogar no outro, sai de mim, né? Eu tiro de mim, eu me iludo. Né? Mas aí, como eu estou teatralizando, eu estou tendo a minha sub que está me representando no mundo, então ela está bem, ela tem mais bacana. Então eu começo a jogar nos outros e ninguém vai ver atrás da sub, vai me enxergar. Nem eu vou começar a acreditar que eu sou bom também, que eu sou honesto, porque aquilo é ser vergonha, então eu sou honesto. É uma forma de se projetar, né? De se sentir bem, denegrindo do outro. Propaganda eleitoral. Não, o que ele fala aqui, ó? Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Agora vai bem esse pensamento aqui, ó. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso, orgulhoso, né? Para acreditar na importância da sua personalidade, né? Na supremacia de suas qualidades, a pessoa que se acha assim, ele possuir ao mesmo tempo, não é que pode, ele possuir ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar na outra pessoa o bem, um bem qualquer, uma qualidade, que o eclipsaria. Então, se ele vê uma qualidade no outro, aquilo eclipsa ele, aquilo esconde ele, aquilo consegue diminuir ele. Então, eu nunca vou achar que tu é um cara inteligente, porque eu vou ficar com um burro dentro dele. Entendeu? Então, eu sempre tenho que ser superior a ti. Né? Ele é um cara inteligente, mas tem muito que aprender. Nem que seja para você mesmo. Mas é para mim. Para mim, centralizar. Entendeu? Então, é isso que ele está falando aqui. Né? É isso que a gente faz. Né? Então é isso que o orgulhoso tem esse mecanismo de produzir uma ilusão de avaliação individual, transferindo o mal para o outro, onde é menos penoso verificá-lo. Então é muito menos penoso eu encontrar o mal nos outros do que eu encontrar o mal em mim, concorda? Então o que será que a gente vem fazendo há milênios, cara? Ele não está afim de carregar febre, cara. É afim que os outros carreguem febre. Eu não quero servir ninguém, eu quero ser servido. E aí o orgulho se instala, né, cara? A gente cria esses mecanismos assim, de tudo fazer para isso acontecer. Então, acabou, né? Mas falta 5. Né? Como se trata de alguém que quer sempre manter um perfil perante os demais, o orgulhoso enfrenta sérios obstáculos nos relacionamentos por habituar-se aos estereótipos. Por que é muito comum os relacionamentos darem furado quando as pessoas são orgulhosas, assim, exacerbam demais? Por quê? Porque os relacionamentos são construídos em cima de estereótipos. O cara começa a falar coisa que não é para a menina começa a falar que não é para o rapaz, e não sei o quê, e aí o seu pai, e aí um vai, meu Deus, eu achei o Deus, né? Aí casa o Deus com a deusa, daqui a pouco o Deus não é o Deus, a deusa não é a deusa, entendeu? Aí um já percebe que o outro não é bem assim, pô, e aí começa a desilusão, a frustração, e aí, meu amigo, os relacionamentos acabou a paixão. Aí vira ódio, fica com raiva do outro. Isso é pior, porque fica revoltado, foi enganado. Mas ele enganou também. Ele está projetando, ele vai ter raiva do outro, ele está projetando o outro. Como se a culpa fosse do outro. E se fosse diferente, virava um. Porque quando Jesus falou assim, ó, só lobo cai a maneira do lobo, é isso que a gente tem dificuldade de entender na vida. Porque quando a gente é enganado, é porque a gente quis ser enganado. É afinidade, né, Paulo? Eu quis escutar aquilo. Eu quis aquele mantra, aquela melodia, quis aquela imagem, eu quis aquilo que ela está. A pessoa está vendo um negócio. Eu idealizei uma situação. Isso, ela respondeu, casou. Eu idealizei, ela mostrou, meu Deus, querida. É tudo que eu queria na vida. Caiu na armadilha. Mas a armadilha não é da pessoa que representa. Não, é quem idealizou. É quem idealizou. A sua própria, né? Pois é, mas não é isso que acontece no dia a dia, as pessoas ficam com raiva da outra.
acha que o outro é culpado. Um bota a culpa no outro. Entendeu? Porque não se aceita, não se enxerga como deveria se enxergar, entendeu? Então, é isso que acontece com os relacionamentos que ele fala aqui, né? Eu parei aqui. Tá, como se trata de alguém que quer sempre manter um perfil perante os demais, o orgulhoso enfrenta sérios obstáculos nos relacionamentos, por habituar-se aos estereótipos, né? Os estereótipos, ou padrões e critérios de conduta social, funcionam como boias demarcatórias para que o orgulhoso navegue com seu conceito de segurança no mar da vida pessoal, interpessoal, mantendo aparências e impressionando o meio. Então ele bota assim, tipo assim, essas boias, ele fala aqui, né? Esses estereótipos são padrões demarcatórios, né? Boias demarcatórias, ou seja, são coisas, não, eu só bebo vinho importado, eu só ando de carro, eu só visto a marca tal, eu só gosto de tudo perfeito. Eu não posso, se for para minha coisa, não me serve para mim tem que ser ou funciona ou não funciona, entendeu? É aquela sentimento de grandeza. Então ele bota essas boias demarcatórias, quando ele passa a ser regido a vida dele todo por aquilo ali. Às vezes ele se mata, ele compra uma coisa que ele não pode pagar e se quebra todo, entendeu? Só por orgulho. Porque ele botou essas boias, ele acha que tem que ser daquele jeito lá. Ele só pode comprar uma bicicleta, mas ele tem que comprar uma BMW. Entendeu? Amanhã o banco toma, mas ele tem que comprar uma BMW. Está entendendo como é que é? E ele passa a vender essas. Então, só por orgulho, filho. Vai reclamar, eu só tenho umas armaduras. Não, é orgulhoso. O orgulho é uma coisa incontrolável na vida. Quando o orgulho é incontrolável e a pessoa não conhece os mecanismos, a pessoa está caindo em pontos movediços, em armadilhas o tempo todo. Porque quando ele não faz, quando ele não arma, ele cai na armadilha de quem armou. Vocês entenderam? Ele mais tem orgulhoso do mundo. Então, daqui a pouco, é como se fosse assim, aquelas sereias cantando. Entendeu? Tem uma sereia cantando ali, uma sereia cantando. Aí, canta a sereia lá. O cara quer escutar aquilo. A pessoa procura aquilo ali. Entendeu? Então, é assim que funciona. Agora, é muita infantilidade. É a infantilidade do nosso psiquismo, que não tem maturidade para começar a se enxergar como a gente realmente é, e se aceitar e se amar como nós somos. Esse é o pulo do gato. A simplicidade, a humildade. E o buraquinho de terra é igualzinho. Hã? E o buraquinho de terra é igualzinho. Caixãozinho tem gaveta, tem pastor. Então, para isso, adota concepções prévias sobre o outro como forma de identificação, com as quais estabelece seus limites em relação às pessoas, está vendo? Então, o orgulhoso, ele sempre, o que ele faz? Ele adota concepções prévias para o outro. Então, o que acontece? Ele começa a... Aquela pessoa é sensacional, para não sei o que, ele bota lá no topo. Por quê? Porque se ele se relaciona com ele, ele se relaciona com uma pessoa lá na estratosfera. Assim que acontece, gente. O cara vai puxar ele lá para cima, Paulo? Se ele projetar o cara lá, se ele está lá no cara, ele está sentindo lá em cima, entendeu? O cara jogou uma corda para ele. Tudo é a tentativa de maquiar a projeção artificial de si mesmo. Está entendendo? Essa é a essência do orgulhoso. É o que nós fazemos. Né? Não com tanta... Mas muitas vezes ele faz isso aí. Então, ele adota concepções sobre o outro como forma de identificação, tá vendo? Para se identificar com a importância do outro, entendeu? Com os quais estabelece seus limites em relação às pessoas, impedindo-se de ser assertivo, espontâneo e autêntico nas ligações humanas, tendo como único objetivo manter sua suposta superioridade pessoal insuflada pela força do orgulho. Às vezes as pessoas, vocês já viram como os advogados se cumprimentam? Boa tarde. Né? Como é que vai ter uma relação afetiva com a pessoa dessa? Entendeu? Como é que vai, André? Pronto, acabou. Lá é o cara, já delimitou. Eu estou aqui, o cara é ali. O cara macaco no seu galho. Tá com craque, pé com pré. Entendeu? Então, essa demarcação ela é visível no orgulhoso. Ele faz isso. Então, isso impede a afetividade, a relação, a espontaneidade, a autenticidade, a simplicidade. Impede tudo isso aí. São valores enobrecedores da alma. Então, a pessoa está sempre fugindo de si mesmo, se afastando da riqueza da vida. Tá? Entendeu? Ele está sempre ligado na pobreza da vida, achando que está na riqueza. Então, vamos parar por aqui. É melhor parar por aqui. É melhor parar por aqui.
Não, o orgulho é legal estudar. Tem muita coisa para analisar. Gostaram do? Intelectualizando. Vocês vejam como é que o buraco é mais embaixo? Mas é bem complexo, né? É complexo, é complexo. Por isso eu estou dizendo, essa consciência Fica cria. arrumadinho, na verdade, né? Essa consciência cria, a gente só queria isso. E olha que é uma coisa que tu vai ter que estudar, Estudar. porque é bem... É, você tem que estudar. Tem que estudar. Só o estudo, gente, a Eles ficam esquecendo. muito marcados, né, dentro da gente, assim. Muito, milenar, né? Esse trabalho é bacana, porque eu acho que é um troço que a gente não tem muitas oportunidades acho, na vida de literatura disponível para esse tipo de coisa, de filmes, de escolas, de professores, de cursos, de conversa com os amigos. Onde é que a gente teria condição de aprofundar uma conversa nesse nível? Paulo, posso fazer uma pergunta? Há quanto tempo você é espírita? Eu? É. Eu sou espírita desde ontem. Não, antes, né, no caso. Eu comecei em 86. Aí vamos supor, lá em 85. Uhum. O Paulo lá de 85. Pensaria, meu, nunca que eu vou, né? Assim, A vida é assim, a gente nunca é a mesma. Mas assim, meu- Amanhã eu sou outro, eu não sou eu sou o cara que já passou. Eu sou só que capaz de assim, ser. mas hoje você vivenciando a doutrina, cada dia é um dia melhor que o outro, a gente aprende um dia após o outro, né? Mas lá em 85 você se viria. Não. Eu era assim, como eu sou bom. Eu era um católico fervoroso. O biafo. Hã? Um biafo. Não, eu não era assim, eu era religioso, é diferente. Eu ia sozinho na missa, todo dia eu ia sozinho na missa. Meus 16 anos eu fiquei muito tempo na missa, todo dia. Eu fazia minhas orações, eu escrevia poesia, eu lia livros esotéricos, eu tinha sempre vocação para espiritualidade, sempre. Aí eu fiz encontro dos padres, estudei em colégio de padres, né? Aí eu questionava sempre eles a questão das diferenças, não tem reencarnação. Eu estou ouvindo tu falando, estou ouvindo a Jéssica falar. E os padres lá, a vontade assim, mas como é a vontade de Deus é esse canso, Deus, né? Entendeu? E aí eu questionava muito e tal, e acabava sendo chato com eles. A Jéssica é assim. Então eu sempre tive esse interesse. Aí quando eu aprendi, um amigo meu, eu encontrei ao acaso, né? Me deu o livro dos Espíritos, eu estava indo para São Paulo de ônibus, e eu fui lendo o livro, até lá não dormi, li o livro e no outro dia li, até terminar o livro. O livro dos Espíritos, eu ficava, pai, foi um mergulho. Né? Aí comecei a procurar um centro de balneário, não sabia que tinha aqui, comecei a ir no centro e tal, e fui. Aí a diferença hoje, né, desde aquele início lá que eu comecei lá, é que hoje, né, a maturidade vai te dando o seguinte, tu vai conseguir estudar. Hoje eu leio menos, mas leio mais. Tá entendendo? Eu fico num parágrafo, às vezes, pensando, e sorvendo um parágrafo ali, ó, que eu já me disse o livro todo. Entendeu? O resto é papagaiado. Às vezes um parágrafo me deu ideia central do livro. Aquilo que é importante. Então aquilo eu absorvo. Então aquilo. Você aprendeu a ler, né? Eu aprendi a ler. Então hoje eu não tenho assim, não quero ler rápido. Eu quero ler, eu respeito, assim. Hoje eu me respeito totalmente. Então eu leio dentro do meu entendimento. Eu me entrego a ler, eu dou foco, aprender a dar foco nas coisas. Aí tu começa, a tua cabeça começa a ampliar, e aí o que acontece? Nesse processo aí tu começa a ter a cobrança. Porque não adianta tu ler e tu passar a viver o quê? Vai viver uma vida paralela? Vai criar outro sub ali, que não é para tu ler aqui e lá tu faz outra coisa. Então tu começa a te cobrar. Mas tu não é aquilo que tu está lendo. Eu não sou aquilo que eu leio. Eu sou muito aquilo que está lendo, entendeu? Então é um conflito ali, ou seja, eu estou ganhando a guerra. Estou me transformando, estou lutando, estou me esforçando, entendeu? Então hoje eu já passo por cima de muita coisa que eu não passava, muita coisa. E assim, está crescendo, a coisa está abrindo muito, assim, tá? E a velocidade do tempo que é maior, assim, sabe? Se tu puder superar, fortalecer, começa a dar velocidade no teu crescimento. Assim. Eu vejo hoje eu me sinto muito feliz de estar assim, não tenho medo da vida. Aprender não ter medo de nada.
Tá? Isso é muito legal. Não com isso é medo bom. não com medo que não seja bom. Tem medo da vida. É isso, quer dizer, tem medo da vida. Se a vida para mim for para lá, tá bom. Se for para lá, se for para frente, tá bom. Se for para trás, tá bom. O que for, eu vou viver. Entendeu? Então, assim, ó, eu estou fazendo. O que eu faço? A minha técnica de viver é a seguinte: eu me esforço. Só. Me esforço. É o que eu posso dar. O resto, como disse Jesus, vem por acréscimo. E vem, para mim está vindo, sempre veio. A vida sempre me sorriu. Eu sempre tive tudo, eu conquistei tudo. Assim, eu sou milionário, mas a vida material me dá condição, me dá segurança, me dá conforto, me dá tudo que eu preciso. Então, materialmente eu estou, espiritualmente eu estou crescendo dos dois lados. Estou tendo uma vida material assim, farta, legal, assim, sem dificuldade nenhuma, não tenho nada de dificuldade financeira, nada. Minha vida financeira é uma beleza. Eu tenho dinheiro economizado, entendeu? Então não tenho dívida, não tenho nada, entendeu? Eu junto, em vez de gastar, eu junto. Então, e tenho saúde e tenho espiritualidade. Então, poxa, eu olho assim, eu acordo assim, pô, o que eu vou pedir? Não pedi nada, é só agradecer, entendeu? Agradecer. Mas isso tudo foi por quê? Só por vontade. Vontade. Eu não nasci assim. Eu produzi minha vida para isso, entendeu? Então, eu trabalhei, ninguém sabe, né? Eu trabalhei final de semana, trabalhei de madrugada, eu viajei, arrisquei, fiz, entendeu? Então, não veio de graça. Hoje eu nunca enganei ninguém na minha profissão, nunca. A minha mulher falou assim, pô, Paulo, a gente tem aqui, nunca foi roubado, nunca foi enganado, meu dinheiro não tem mácula. O que eu ganhei não tem assim um ar de picaretagem, nada, zero, graças a Deus. Como é bom ter essa consciência, né? Como é bom você ter Porque essa paz, né? às vezes, para nós que estamos conversando, no caso eu já acho que para muita gente pode pensar, é bom às vezes tu relatar, que nem o Rafael relatar, para a gente também não aprender, querer que você seja um espelho, porque cada um vive dessa maneira, mas para a gente pensar assim, se eu não estou num caminho errado, mas eu estou galgando para ser o certo para mim. Então tá bom, vamos encerrar nosso estudo aqui. Vamos agradecer mais uma vez a Jesus, que é o nosso mestre e amigo de todos os momentos. Não vamos pensar que Jesus está longe, porque Ele não está. Jesus está aqui, junto. Ele se faz sentir o coração de cada um. Em cada vírgula, em cada palavra que adentra a nossa consciência, nosso cérebro físico, passa para o Espírito de uma forma ampliada, é Jesus enriquecendo as ondas mentais, é Jesus abrindo os caminhos da renovação, pela vontade que cada um está ofertando nesse momento, de se auto-ajudar, de crescer, de buscar. Pedir e tereis, e aqui a gente obtém de pé, de forma íntima, a consciência mais elevada da vida, para nos preparar melhor para o mundo espiritual. Que Jesus sempre esteja com cada um de nós e acompanhe a cada um de nós, nossos trabalhos, nosso trabalho, nossa vida comum. Que assim seja.